brilhar no meio deles. Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. O apóstolo Paulo, ele está aqui considerando que nós, como servos de Deus, precisamos de resplandecer a glória de Deus em nós. O poder de Deus é manifesto através das nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Somos de Cristo e toda a glória, todo o poder no corpo de Cristo, ele é manifestado na vida dos membros do corpo. Amém, queridos? Quantos aqui considerem-se, e tem, aliás, considerar é pouco, tem convicção de que é membro do corpo de Cristo? E Paulo está dizendo que, como membros do corpo de Cristo, nós estamos sujeitos à vontade de Cristo. E é a vontade dele que prevalece em nós. Não é a nossa vontade. Assim como as estrelas, elas brilham na escuridão, Paulo está dizendo que também nós, como fiéis, irrepreensíveis, também podemos brilhar na escuridão. E é interessante observar que as estrelas, elas não brilham de dia. Quem aqui consegue ver o brilho da estrela de dia? Porque o que prevalece durante o dia é a luz do sol. As estrelas não aparecem. Nós somos de Cristo e em Cristo nós não aparecemos. Não existe estrela maior ou menor na presença de Deus. Todos nós somos iguais. Não há quem possa se gloriar. Paulo disse: se tenho alguma coisa para me gloriar, eu me glorio em Cristo. É Cristo que me glorifica. É Cristo que me honra. É Cristo que me exalta. Assim como ele pode me exaltar, ele também pode me abater. Eu posso nele ter vida, como também posso sem ele morrer. Eu posso sucumbir, eu posso me tornar uma estrela sem vida, se eu não tiver a energia, o poder, a força dele em mim. Explico. De dia o sol está na plenitude da sua força, na plenitude do seu brilho. As estrelas estão lá, permanecem lá. No entanto, elas estão aparecendo aonde o sol não está brilhando. Enquanto amanhã de manhã você começar a ver que as estrelas já desapareceram e nós com a olho nu não enxergamos, mas lá em outro lado, lá no Japão, as estrelas estarão sendo vistas. Enquanto aqui à noite nós estamos contemplando, lá do outro lado não está contemplando, porque o sol está lá na sua força total. Na presença de Deus, no mundo espiritual, nós não somos melhores ou piores. Somos todos iguais. Consideramos que o que brilha, o que nos faz forte e o que nos dá toda a energia de brilho nas trevas é o poder do sol da justiça. É o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Quem tem Jesus tem poder sobre a sua vida. Quando eu disse que as estrelas elas podem desaparecerem, eu não sei se aqui alguém já ouviu falar disso. Existem na atmosfera, não sei que região dessas, mas no céu aí dos astros, existem cadáveres de estrelas que se formam, como a ciência identifica, como os tais buracos negros. Já ouviu falar disso? Porque elas morrem, elas perdem a força,
porque elas vão diminuindo como estrela, porque a massa do sistema solar vai diminuindo. Qual é a razão? A ciência não consegue ter uma explicação exata por que elas vão perdendo as suas forças. Mas existem estrelas que morrem. Eu comecei a pensar nisso. Eu falei, como que Deus é lindo na revelação da sua palavra. Quando Paulo está aqui comparando os fiéis como estrela, ele está falando que as estrelas podem aqui brilhar mais e outras menos. Já observou à noite? Você vai observar que é curioso, mas existem estrelas que brilham mais e outras que brilham menos. Então é possível um crente, um fiel, brilhar mais que o outro, pastor? Abre parênteses. Acabei de falar que não brilha perante o sol. Todos têm a sua luz totalmente apagada, sim ou não? Porque o que aparece é Cristo. Diga, a minha vida depende de Cristo. Quem aparece é Ele. Mas em tempos difíceis, em tempos de trevas, eu brilho. Quem está entendendo aqui? E o brilho pode ser mais intenso ou menos intenso. Alguém pode brilhar mais, outros podem brilhar menos. Eu fiquei curioso e lógico que não é uma pesquisa científica, mas uma pesquisa para eu entender o mistério dessa palavra aqui. Eu fui entender que a massa solar que forma as estrelas é uma massa de gases. É bem verdade que essa massa de gases ela é produzida pela força do Sol, pela vida, porque o Sol é a única estrela que tem vida própria. A única que tem vida própria. E a única estrela que, com a vida dela, produz vida para todo o sistema dela, que é o sistema solar. Diga, sistema solar. Nós vivemos no sistema solar. A Terra é um planeta do sistema solar, como outros, Júpiter e outros mais, né? Mas eu faltei da escola nesse dia, viu, irmãos? Então, existem outros planetas. A Terra é um desses planetas, inclusive pequeno, um dos menores. No entanto, ela tem toda a vida dela produzida através do Sol, assim como os outros. A massa solar é que vai dimensionar a vida daquele planeta. A estrela, ela tem uma massa solar muito menor e outras têm um pouco maior. Depende muito do posicionamento dela, o raio de sol que está atingindo aquela estrela. Aí ela consegue captar mais energia para dentro dela. Aí sim os átomos criam forças e ela vai ter então um brilho maior. Porque o sol produziu nela uma força maior e ela vai brilhar mais na hora das trevas. Na hora da escuridão vai aparecer mais luz nesta estrela. Eu fiquei pensando que, como é gases, eu já lembrei da Shekinah de Deus, não é verdade? A glória de Deus, a nuvem de Deus. Lembra que Deus manifestou para Israel como nuvem de dia e como a luz da noite? Ali está a força do Altíssimo. E a estrela, nós estamos envolvidos nessa força espiritual, não é visível na carne, mas ela é uma fumaça da Shekinah de Deus, que está na alma do homem em Cristo Jesus. A alma regenerada, a alma transformada, a alma liberta, ela está não na força da carne, mas ela está na força de Deus, na força da Shekinah de Deus, na força da glória de Deus. Aleluia!
e esta alma governa, esta alma brilha nas trevas, esta alma tem vida no dia da dificuldade. Jesus disse que seria inevitável a aflição na nossa vida neste mundo. No entanto, teríamos que ter bom ânimo. Ânimo fala do quê? De força, energia. E de onde virá esse ânimo? O apóstolo Paulo, aos Efésios 6, que eu gosto de citar muito, ele diz que essa força vem do Senhor e da força do seu poder. Portanto, ele recomenda a nós: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus, que é a sua glória manifestada por meio da sua palavra, ela tem que estar penetrante na minha alma, ela tem que estar implícita na minha alma, ela tem que estar introduzida no meu coração. Não adianta eu dizer que estou me fortalecendo no Senhor, apenas isso, não. Eu preciso me fortalecer no Senhor e na força da sua palavra, na força do seu poder. Há tantas pessoas que dizem que está se fortalecendo em Deus, mas o que vai realmente dar resultados dessa força é se essa força está sendo produzida no poder da palavra de Deus. É eu me rendendo a Ele, eu me rendendo à sua palavra, eu me rendendo ao seu poder, ao seu senhorio, e entendendo que a minha vida depende dEle. Que a minha força, ela é uma força falida. No entanto, se eu quero brilhar, se eu quero viver, sobreviver nas trevas, neste mundo corrompido, eu preciso da força dele, eu preciso do poder dele. Então eu declaro nesta noite: enche do poder de Deus, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder de Deus. Aleluia! O sistema do mundo embriaga, o sistema do mundo confunde a alma, confunde a mente do homem, mas o poder de Deus fortalece. O poder de Deus produz crescimento nesta estrela. E esta estrela, sabe que ela não foi produzida na terra, porque essa estrela é um novo coração, a nova mente gerada no novo homem que foi nascido em Cristo. O homem nascido de Deus é uma estrela de Deus. O homem nascido de Deus, a mulher nascida de Deus, é para a glória de Deus, vive para Ele, anda para Ele. Oh, amagaçui andarabás. O homem e a mulher nascida de Deus brilha para Deus, glorifica a Deus, honra a Deus. A honra é esquecida para si mesmo. Não se gloria, mas glorifica a Deus. Não se honra, mas honra a Deus. Aleluia, aleluia. Diz Paulo: quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte, porque a estrela está brilhando, a estrela está brilhando. Deus aperfeiçoa a sua glória, o seu poder na nossa fraqueza. É quando eu vou me desaparecendo, Deus vai aparecendo. É quando eu penso que eu não posso, é aí que eu posso, porque Deus faz a estrela brilhar. Oh glória, é uma força que não vem da carne, é uma força invisível, mas é uma força que supera, é uma força que me faz mais do que vencedor. Glória a Jesus. E por que uns brilham e outros não? Porque uns brilham mais e outros brilham menos. É por conta desta camada, é por conta deste corpo, que não é físico, mas é um corpo espiritual.
é um corpo que ele cresce em forma invisível. O homem espiritual, ele vai crescendo, mas o homem físico está do mesmo jeito. Reflete nele, sim, uma força espiritual, e ele anda mais empinado, anda mais firme, não é verdade? Porque o homem espiritual, ele está demonstrando o quê? Demonstrando uma força também na dimensão física. Mas, na verdade, esta força impressionante e talvez questionável. A pessoa quer até entender por que essa pessoa está tão forte, sendo que as consequências são gravíssimas em torno dela, ela não tem nada que favorece ela a ponto dela estar forte. Mas as coisas estão muito contrárias, e ela está forte, ela está firme, mas essa força não é visível, ela é uma fumaça, ela é invisível, mas é uma força que resiste o mal, é uma força que faz o crente brilhar nas trevas. Aleluia, aleluia. Quanto mais treva aparecer diante de você, mais você vai brilhar, mais você vai brilhar, mais. É por isso que crente tem que glorificar na luta. Tem treva, é aí que você vai brilhar, crente. Crente não é para brilhar dentro da igreja, porque aqui a luz está brilhando, o sol da justiça está brilhando. Na presença de Deus ninguém aparece, mas é no mundo que você aparece, é nas trevas que você aparece. É na hora que a carne está dizendo, vou te derrubar, aí o Espírito está fortalecendo e fala, vai nada. Aleluia, aleluia. Porque em plena trevas você consegue enxergar o caminho. Em plenas trevas, enquanto ninguém está enxergando nada, você está enxergando. Você sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Crente sabe disso, crente tem direção, porque ele tem brilho. E esta luz não é própria, ela é da estrela maior. Aleluia. É o sol da justiça. Esse sol, essa estrela maior, é que rege todo o sistema. Oh glória, todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Ele domina sobre os mares, ele domina sobre toda a criação na terra, nos mares, no céu. Ele é dominador sobre todas as coisas. Nada move sem ele. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, e tudo é para ele. Tudo move por ele. Se o sol não existisse, não haveria vida. Se Jesus não tivesse vivo, não tivesse manifestado a salvação, nós estaríamos aqui sem direção, sem a salvação. Mas em tudo, honramos, glorificamos ao Deus Pai eterno, que nos amou, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito e fez dele a força maior para fortalecer a terra, para vencer a corrupção da terra, para vencer o pecado, para resistir o mal na terra e para chegar na glória. Oh, aleluia! Somente Cristo pode nos dar essa força, só Ele. No entanto, a palavra de Deus é clara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a motivação do meu ânimo é que Ele venceu. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. E sabe o que ele está dizendo? Eu venci. E você, como membro do meu corpo, você já venceu. Você já venceu, já venceu. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele venceu. Glória a Deus. E Paulo está aqui relatando algo muito importante em relação a Deus como quem opera em nós tanto o seu querer como o seu efetuar. Quem manda é Deus. Deus opera o seu querer em nós e Deus opera também o seu efetuar. Me dá um papel aí para mim secar. Ele opera o seu querer, não é o nosso querer.
O nosso querer é muito medíocre, porque o nosso querer está fundamentado naquilo que vemos, está fundamentado nos sentimentos carnais. O nosso querer está dentro do campo da vaidade. O nosso querer está no âmbito de agradar a carne, agradar a si mesmo. O nosso querer não está em querer agradar a Deus. O nosso querer está em querer agradar a nós. Nós vamos, muitas vezes, caminhando, até numa perspectiva de um caminho de que aparentemente está agradando a Deus, mas é um tanto, às vezes, conveniente. Lembra que na quinta-feira que prenderam Jesus, estavam os discípulos com ele, e logo depois a gente vai ver que os discípulos se afastam, e o que diz que nunca negaria Jesus, ele já começa a dizer que nem o conhecia, não fazia parte do grupo dele. Lembra de Pedro? Naquela mesma madrugada, ele então, descaradamente, ali está notório como o homem age. O carnal age. O carnal é covarde, é medroso. Ele vai caminhando por conveniência. Quando o negócio aperta, perdeu o chão, aí a fé desaparece. Aí é a hora em que o carnal vai recuar, vai querer rever os conceitos de fé. Fé não é assim. Fé ou tem ou não tem. Os discípulos um dia questionou Jesus e falou: Jesus, acrescenta-nos a fé. Jesus falou: não é assim. Se vocês tiver fé como um grão de mostarda, vocês já têm fé suficiente para ordenar um monte, passa daqui para acolá, e ele vai obedecer. Jesus está falando que a fé, ela é uma semente que cresce. Mas esse crescimento tem que ser mediante a uma atitude de plantar, uma atitude minha de plantar. E eu sempre digo isso: quem planta a palavra de Deus é porque confia nela. Ninguém planta uma semente se não confiar nela. Se eu te der uma semente e disser para você que esta semente é de tal fruta, você, por falta de conhecimento, você olha e fala: mas será? Mas se eu disser mas será, né? Você só vai saber se plantar. Você tem que crer, confiar nela, sem você estar vendo os frutos dela. O que define a árvore são os seus frutos, sim ou não? É comum, às vezes, você ter conhecimento de determinadas frutas e você, então, identificar qual é a semente dela. Mas, se você não tem conhecimento da fruta, você não consegue identificar a semente dela. Sim ou não? Quem conhece quiabo? De repente, você conhece o quiabo, não conhece a semente de um quiabo, a semente seca de um quiabo. Porque se alguém pegar uma semente de quiabo e mostrar para você, parece uma pimenta do reino, não é isso, Nelson? Não é isso? A pessoa não vai identificar. Aí se eu disser para você: não, é uma semente de quiabo, se você plantar, dá quiabo. Mas você não confia, porque não é aparente. Você não está vendo um quiabo ali. Você está vendo uma semente preta, muito semelhante a uma semente de pimenta do reino. Quando você planta a palavra de Deus, você está crendo nela. E o crer, ele é mediante a fé, é fé. Não é um crer carnal, é a fé produzida por Deus. Essa fé, ela é produzida em nós de maneira que ela fundamenta a nossa esperança de tal maneira que você não precisa de evidências para saber o que Deus é capaz, o que Deus já operou, o que Deus já fez a nosso favor. Você simplesmente planta a semente. Simplesmente você confia nela e planta no seu coração.
O crescimento espiritual, ele vai se dar nisso. É você plantar a verdade de Deus no seu coração. E o homem espiritual, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo pela fé. Ele vai tendo forças de fé. E o escritor aos Hebreus define a fé como um fundamento da esperança daquilo que você não vê, mas aquilo que você tem certeza, que você tem prova. Mas que prova é essa, pastor? É uma prova totalmente testificada no Espírito, no poder da palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o meu espírito, me dando provas e evidências daquilo que Deus está propondo na sua palavra, e eu passo a confiar, não por vista, mas eu passo a confiar por fé, sabendo que não estou vendo, mas o que Deus prometeu já existe, a proposta existe, é verdade a sua palavra. Então eu estou olhando para uma semente e dizendo, essa semente é verdade, ela é o que diz que ela é verdade, existe uma promessa. Então esse crescimento espiritual, ele vai tendo, e ele vai tomando uma dimensão, e nisso eu passo a entender que a fé, ela tem que ser produzida em mim. Então não adianta eu pedir para Deus fé grande. Entende aqui? Eu preciso pedir para Deus fé. Eu preciso pedir para Deus palavra, semente. Então, a semente de Deus eu tenho que buscar. Quem busca acha, amém ou não amém? Então, eu tenho que pedir para Deus que Ele enche a minha sementeira. Eu tenho que, então, buscar a palavra dEle todo dia, toda manhã, todo momento. Não é isso? Não é meditar nela de dia e de noite? Eu tenho que plantar a palavra de Deus de dia e de noite, para eu produzir uma roça de fé no meu coração. E nisso eu vou me fortalecendo. O homem espiritual, ele vai criando uma massa de glória, uma massa como a estrela que vai gerando, vai crescendo através dessa massa produzida pelo sistema solar. Está me entendendo aqui? Aquele vapor, aquela massa, aquela energia vai crescendo. Então, a ponto de haver as explosões de luz de dentro para fora. Cientificamente, as estrelas, ela produz sim luz, mas ela produz luz pela força do Sol. Então, no núcleo dela vai vindo uma força tão grande e que explode raios de luzes. Mas não é luz própria dela, é luz produzida pela força do Sol. Amém ou não amém? Por que elas morrem? Porque aí vai faltando essa força, vai diminuindo, até ela se tornar apenas um elemento falido de força. Né? Eu esqueci aqui o nome do negócio. Não é átomo, é o... Enfim, ele vai perdendo toda aquela força, e até ao ponto de se tornar um buraco negro. Aquele vapor todo, aquela glória toda, não tem mais força, não tem brilho, e é meramente um cadáver no sistema solar. Olha para você ver. Será que existem pessoas que já brilhou tanto e hoje são cadáveres espirituais? Será que existem muitos cadáveres espirituais? Se existem, eu não quero me tornar um. E você? Então, para que eu não me torne um cadáver espiritual, eu preciso todo dia me fortalecer na força do Senhor, na força do seu poder. Todo dia eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Aleluia, eu preciso buscar mais da glória de Deus. Eu preciso buscar mais o elemento da glória, do poder espiritual. Eu preciso me encher dessa força. Portanto, enchei-vos de Deus, enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não embriaguem com vinho, não embriaguem, mas enchei-vos do Espírito.
Aleluia! Então esse brilho, ele se dá nessa magnitude de acordo com o tamanho. Então, crente, existe aqueles maiores e menores, sim, diante das trevas. Existem os mais fortes e mais fracos diante do mal. Quem está entendendo isso aqui? Tem uns que resistem mais, outros resistem menos? Sim. Porque na hora do dia mau, na hora das trevas, Paulo vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. Ou seja, não embriagar com contenda, não ficar disseminando contenda, porque isso aniquila a força de Deus em nós, sim ou não? Além de aniquilar a força de Deus em nós, aniquila a força de Deus nos outros. Está entendendo? Vai perdendo a força de Deus. E Paulo vai dizer assim: faça as coisas sem murmuração, sem contenda, sem questionar a palavra de Deus. Está entendendo? Sem murmuração, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como estrelas no mundo. Está entendendo? Olha que lindo. Quanto menos eu murmurar, quanto menos eu questionar a Deus, quanto menos eu desvalorizar aquilo que é sagrado, mais crescimento espiritual eu vou tendo. E quanto mais eu valorizar Deus, quanto mais eu dar mais valores espirituais, ter mais valores que são valores de verdade, são valores eternos, que são valores espirituais, mais força de Deus eu estou adquirindo. Então, eu devia aproveitar mais o meu tempo e me encher mais de Deus. Durante o dia você recebe muitas informações. E às vezes informações dos outros. Alguém está falando de alguém para você. Mas não se ilude. Alguém está falando de você para alguém. Eu vou repetir, você não entendeu? Alguém está falando de alguém para você. Mas não se iludam. Alguém está falando de você para alguém. Alguém está disseminando a sua imagem, o seu caráter. Alguém está falando de você também. Mas como crentes, como igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, eu tenho que tomar cuidado para não apagar as estrelas de Deus. Porque se eu trabalho para não apagar a sua estrela, eu também estou preservando a minha estrela. Se eu não estou abatendo a sua alma, eu também não estou contribuindo para abater a minha alma. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Você não escolhe o que planta, você pode às vezes plantar de forma até inconsequente. Plantar a ermo, mas colher, você tem que colher o que plantou. E pronto, acabou. Pastor, plantei semente que não era minha, o problema é seu, mas você plantou, você vai colher. É alguém que falou, mas você plantou? Plantou. Colheita é sua. É sua. Quem plantou foi você. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. E se eu estiver murmurando, ou estiver colocando em dúvida a igreja de Cristo, o povo de Deus, o nome de Jesus, e eu for disseminando estas mensagens, o que eu estou fazendo? Eu estou plantando uma semente maligna. E eu estou enfraquecendo a força de Deus no corpo. É, pastor, mas é no corpo? Sim. Se eu estou enfraquecendo um membro, eu estou enfraquecendo o corpo. Sim ou não?
Se eu contribuir para fortalecer a sua alma, eu estou contribuindo para fortalecer o corpo de Cristo. E se eu cooperar, se eu contribuir para enfraquecer a sua alma, o seu coração, com palavras malignas, eu estou contribuindo para enfraquecer o corpo de Cristo. É por isso que a gente vai, ao longo dos anos, contemplando. Eu não sei qual é o tempo que você tem de caminhada com Cristo no Evangelho. Eu já tenho 40 anos, vai fazer agora esse ano. Eu vou fazer 53 anos, ano que vem. É esse ano, né? Vou fazer 53 anos. Faz 40 anos esse ano que eu caminho com Cristo. Com 13 anos eu decidi a minha vida a Cristo. Eu já vi muitos cadáveres espirituais ficar para trás. E quem matou, pastor? Os próprios irmãos. Estrela batendo em estrela. Perigo, né, irmãos? Perigo. E vai se tornando cadáveres espirituais. Vai perdendo a força de Deus. Se eu edificar vidas, eu estou edificando a mim mesmo. Porque a Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. E se está dizendo que quem ganha a alma sábio é porque nele predomina Jesus, que é a sabedoria de Deus. Quem ganha a alma tem vida de Deus nele, tem sabedoria do eterno nele. Agora, quem destrói almas? O que é destruir almas, pastor? Destruir sentimentos, destruir corações, abater pessoas. Abater fisicamente é uma coisa, mas tem o abatimento emocional. Quem nunca se abateu emocionalmente? Quem nunca, por uma palavra maldizente, se abateu amargamente? E é triste. Quando você se abate para levantar, é muito difícil. Agora eu te pergunto, será que nós também não abatemos alguém? Será que nós não demos um golpe e que abateu alguém também e deixamos alguém chorando? Eis a questão. Responde para você mesmo. As estrelas precisam brilhar. Os filhos da luz precisam brilhar. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Aleluia. Não somos a luz, somos filhos da luz. Não temos luz própria, mas o Pai gera em nós a luz dele. E a luz dele nos faz ser luz neste mundo. E ele então diz agora sim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Glória a Jesus. Uns brilham mais e outros brilham menos. Há momentos na vida, irmãos, que parece que fomos disseminados pelas trevas. Há momentos na vida que nós pensamos em não ter mais solução. Há momentos na vida que não encontramos saída. Todas as nossas perguntas estão sem respostas. Parece que estamos dando volta em uma rotatória. Tem várias opções de ruas, no entanto, não sei qual é a rua que eu vou tomar. É como estar numa encruzilhada, sem direção, sem rumo. Essa é a vontade do diabo. Mas a vontade de Deus é clarear o caminho. A vontade de Deus é que a igreja triunfa. É que eu e você não paremos. Continuamos triunfante, de vitória em vitória, dando passos firmes,
constantes, mesmo devagar, mesmo naquele momento que você não tem como fazer muito, mas faça o que é possível, mesmo naquela hora que você não encontra forças alguma, mas o Senhor está dizendo: me apresenta o pouco que você tem, e do pouco que você tem, eu vou multiplicar a sua força, e vou te fazer brilhar. Não deixa acabar, não deixa apagar, aleluia, aquela luz, aquele carvãozinho que está fumegando, mas antes que apague, deixa o Espírito de Deus assoprar, deixa Deus trazer vida. Ei, em nome de Jesus, eu ministro sobre nós hoje um renovo de Deus. Seja renovado suas forças, seja renovadas minhas forças, e que diante das lutas eu possa ver pela fé uma grande vitória. Diante de uma porta fechada, que eu possa crer, que eu possa enxergar numa viva esperança, não buscando provas contundentes, não provas visíveis, mas pela fé, mesmo não vendo, eu sei que do outro lado tem uma vitória. A porta está fechada, mas o Deus que eu sirvo tem poder para abri-la, e quando Ele abrir, ninguém vai poder fechar. Enquanto Deus estiver com a mão dele, a porta vai permanecer aberta, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Nesta noite, toda a porta que o diabo fechou para você, Deus vai abrir. Eu profetizei hoje durante o dia para a igreja que hoje você seria surpreendido por um milagre, e você vai sair daqui com esse milagre em nome de Jesus. A sua estrela vai brilhar, a sua estrela vai brilhar no meio deles. O tema desta mensagem é: a sua estrela vai brilhar. A sua vida vai brilhar, a sua alma vai brilhar. Oh, glória a Jesus. Aonde ninguém está enxergando possibilidades, a fé enxerga. Ninguém está encontrando o caminho, a fé encontra. A fé não vê impossibilidades, a fé vê possibilidade, porque a fé é gerada na palavra de Deus, é gerada na palavra da verdade, é gerada na palavra da promessa, é promessa de Deus, é promessa do eterno. No entanto, ela é uma semente que não mente, ela é uma semente verdadeira. Oh, glória! Então a fé que habita em mim, a fé que eu tenho, não foi gerado pelo que eu vejo de possibilidades humanas, é gerado pela possibilidade de Deus na minha vida, é pela promessa de Deus na minha vida. Eu creio no que Deus falou. Temos que crer na verdade de Deus e não naquilo que disseram. Se falaram a palavra de Deus, então creia. Mas se disseram palavras do mundo, não creia. Creia naquilo que é Deus falando. Aleluia. Milagres acontecem mediante a fé. Enquanto você vai se fortalecendo em fé, você vai gerando possibilidades de milagres na sua vida. Se você vai se enfraquecendo em fé, você vai gerando fracassos, e a carne vai predominando nas suas vontades. E você vai esquecendo da vontade de Deus, e vai então caminhando apenas os caminhos das vontades humanas. Comecei essa mensagem dizendo isso. As vontades humanas, elas não podem prevalecer em nós. Então Paulo disse: amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, ele está dizendo para a igreja de Filipenses, que mesmo eu não estando com vocês, vocês estão dando testemunhos de fidelidade, testemunho de crente. Você não precisa estar perto de um outro crente para você ser crente. Você não precisa estar dentro da igreja para você ser crente. Aonde você estiver, tem que predominar na sua vida a luz de Cristo. Você e eu temos que dar testemunho de crente. Paulo está dizendo: vocês não precisam
da presença da liderança com vocês, mas vocês estão sempre firmes e conseguem ser crente mesmo na minha ausência. Olha que lindo. Paulo está dizendo, vocês entenderam bem que vocês não dependem de mim, vocês dependem de Deus. E Paulo continua dizendo assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação de vocês, ela está cada vez mais fortalecida no temor da palavra, no tremor da palavra de Deus. Aleluia. E o versículo 13 vai trazer esta palavra, dizendo que Deus é o que opera em nós, o seu querer, o seu efetuar, segundo a sua vontade. Paulo está falando que a igreja de Colossenses está entendendo que o que predomina é o querer e o efetuar de Deus. Então não pode prevalecer em mim o meu querer. Pastor, mas as circunstâncias me obrigam a tomar caminhos que eu não gostaria. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo, numa certa feita, disse que o bem que ele não queria fazer, ele fazia. O mal o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Agora eu te pergunto, isso é uma guerra? Uma guerra entre a carne e o espírito? O que tem que prevalecer é a vontade de Deus no espírito. Porque se a carne prevalece, é a vontade do mundo, é a vaidade própria, é o homem, é o velho homem, conseguido triunfar sobre o espírito. Mas o novo homem tem que triunfar, o novo homem tem que brilhar, o novo homem tem que fazer a diferença. E eu convido você a ir lá num texto bíblico muito conhecido agora, para eu fechar esta palavra, para você sair daqui debaixo de um milagre muito grande que Deus vai fazer hoje aqui. Quantos crê? Aleluia. Eu disse muito grande. A vontade de Deus é que você brilhe nas trevas. A vontade de Deus é nesta noite fortalecer a minha alma, a sua alma, a ponto de nós termos tanta força para que as trevas não nos detenham. As trevas não podem sucumbir à luz de Deus em nós. Não pode apagar o brilho de Cristo em nós. E esse mundo está de mal a pior. Os dias são maus e está apagando Deus em nós. E os problemas financeiros, os problemas são muitos. E existem questionamentos e mais questionamentos. Existem especulações políticas, especulações econômicas, especulações até mesmo no âmbito mundial. Nós sendo aqui do Brasil, e nós às vezes estamos envolvidos numa roda, presbítero Jorge e presbítero Nelson, numa roda de especulações, de conversas que diz respeito a assuntos tão longe da gente, e a gente vai se embaralhando nisso, vai se embaraçando nisso, e as nossas forças estão sendo minadas. Aquilo que eu poderia ter produzido no dia, chego no final do dia e não produzi nada. Eu só me corrompi, eu só me poluí. A minha mente, ao invés de estar limpa, está cheia de coisas, está cheia de preocupações. Aquele pensamento forte que eu amanheci na segunda-feira, chega 3 horas da tarde, já está enfraquecido. Aquele ânimo que eu estava de levantar cedo e fazer aquilo que Deus propôs no meu coração, quando chega na hora do almoço já estou desanimado. Porque é tanta coisa. Portanto, não embriaguem com vinho em que há contenda, não embriague com o sistema, mas enche-se de Deus. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Se o diabo mandar 10 notícias ruins, saiba que uma notícia boa do céu vai aniquilar a força das 10 notícias ruins que você receber amanhã. Se alguém chegar para você e falar: fulano, falaram de você, falaram que você não presta, falaram isso, falaram aquilo, falaram isso. Aí vai para Deus, fecha a porta do seu quarto e conversa com Deus. Se você tem intimidade com Ele, mas se você não tem, aí é problema seu, né? Mas se você está bem com Ele, busca a resposta dele. Ele vai dizer: filho, eu sou contigo, filha, eu sou contigo. Oh, aleluia!
Se as conversas forem infundadas, Deus julgará. Se as conversas tiverem fundamentos a respeito da sua vida, também o mesmo Deus julgará. Portanto, se foi falha, arrepende-te. Paulo disse: chegai-vos ao trono da graça com confiança. Há um decreto de perdão para a sua alma, há um decreto de perdão para você, mas não deixa o diabo te matar, não permita. Eu estou crendo, irmãos, num milagre tão grande aqui nesta noite. Eu pedi para você abrir a Bíblia, mas eu não vou ler o texto, mas eu vou apenas relatar. É texto muito conhecido. A viúva, diz-nos a palavra de Deus que esta mulher tinha um marido, e o marido dela era um dos filhos dos profetas, ou seja, ele era profeta da congregação dos profetas de Elias e conseguinte de Eliseu. Aliás, aqui não está Eliseu, aqui está o Elias, não é isso? Não, o Eliseu, isso. Então, já é o pastor Eliseu que já está cuidando aqui desses profetas. Então, o Eliseu, ele recebe essa mulher no gabinete dele e ela vem trazendo para ele uma causa. Disse: olha, o meu marido, ele é conhecido seu. Ele é um dos filhos dos profetas e ele morreu. E você sabe bem que ele é fiel, foi fiel. Só que agora estamos vivendo uma situação lá em casa terrível. Nós estamos devendo. E os credores bateram na porta de casa, querendo receber os seus devidos valores. Eu não nego, eu devo sim, mas só que nós não temos com o que pagar. E eu vim aqui buscar uma resposta em Deus, profeta. O que é que Deus pode me responder diante desta causa? O que está tendo aqui? Está tendo um problema de causa material, sim ou não? Financeira, sim ou não? Alguém está com dificuldade financeira aqui? Se não está, me empresta um pouquinho aí. Todo mundo tem compromisso amanhã, não é verdade? Amanhã nós vamos consumir até aquilo que a gente não tem dinheiro para pagar, não é não? De repente nós vamos consumir água, vai consumir água, energia, não é isso? Elétrica, vai consumir tanta coisa e a gente nem sabe se vai dar conta de pagar, mas tem que consumir porque senão não vive, não é não? Mas Deus tem provido, Deus tem abençoado o seu povo. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Em tempo de crise tem que ter equilíbrio, evidentemente. Mas em tempo de crise também não pode se abater. Tem que confiar mais em Deus. A nossa confiança tem que estar muito maior em Deus. Aliás, tem que estar totalmente em Deus, não é verdade, irmãos? Porque é na confiança em Deus que as coisas elas vão sendo sujeitas a nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa mulher então conta para Eliseu que ela está tendo esse problema. Talvez se eu fosse te ouvir hoje, você falaria tantos problemas, não é verdade? Tantos problemas nesta ordem. Pastor, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. O cartão vai vencer essa semana. Eu gastei mais do que eu podia. E não sei o quê. E a coisa vai, não é assim? Deus tem resposta para esta área, irmãos? Deus tem resposta para a área financeira do crente? Tem. A sua luz não pode apagar. A sua estrela não pode apagar. Você vai sair daqui cheio de fé nesta noite para receber milagre de ordem financeira na sua casa. De ordem financeira. Os irmãos sabem que não é comum eu pregar isso, mas eu quero terminar esse culto ministrando na sua vida um milagre de ordem financeira. A sua estrela, a sua alma não vai permanecer mais abatida por conta deste problema. Você vai ter uma vitória em nome de Jesus. E a mulher então disse para Eliseu o seu problema, e o Eliseu, tomado por Deus, ele então perguntou para ela: mulher,
Me apresenta o que você tem. O que é que você tem em casa? A mulher logo respondeu, de imediato, sua serva não tem nada a não ser, antes de completar a frase, antes de pôr um ponto, né? A não ser uma botija de azeite. Botija não é vaso de azeite, é um recipiente pequeno. Uma botija de azeite. Ela apresentou então o pouco que ela tem. Eu disse que há momentos na vida que nós não temos resposta para determinadas causas. E aí você olha e não vê possibilidade alguma de você resolver aquele problema. É nesta hora que entra a fé. Totalmente. Você vê que há ainda um pouco de azeite. No entanto, aquele azeite era para o consumo, talvez. Apenas o consumo para alguns dias. Mas quando o homem de Deus pergunta para ela o que ela tem para apresentar, ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser esse pouco de azeite. Ela está dizendo, eu tenho esse pouco de azeite, mas não adianta nada diante do grande problema que eu estou enfrentando. Talvez você está dizendo, eu tenho alguma coisa, mas o meu problema se tornou muito grande. A causa é muito maior. E eu não tenho como resolver. Mas Deus está aqui nesta noite para agir, para operar um milagre. Aleluia. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai sair daqui no poder da fé ordenando. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai sair daqui efetuando, executando, agindo. Oh, glória a Deus. Quem quer sair daqui agindo? O agir de Deus, ele é antes do nosso agir. Muitas vezes nós escutamos muitas vezes alguém dizendo assim, o homem tem que agir para Deus reagir, não é isso? Não. Na Bíblia não está escrito, reagindo Deus quem impedirá. Na Bíblia está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Então quem reage é o homem. Como assim, pastor? É a fé que faz a reação. Deus age por meio da sua palavra. Ele é a semente, sim ou não? A semente, ela só produz se eu plantar. Então, o lavrador, ele reage à proposta da semente. Existe uma ação proposital na semente. Existe uma ação ali naquela semente. Ela já tem uma proposta de produzir. No entanto, eu preciso reagir à proposta. Eu preciso reagir à promessa. Eu tenho que crer na palavra de Deus e agir no poder da fé. No poder da fé. O que é a fé? É uma reação daquilo que eu creio. Estou reagindo naquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que já existe na palavra dele. Não existe no mundo material, mas na palavra dele já existe. Ele já falou, ele já decretou. Oh, glória a Jesus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por seu decreto. Você foi chamado por decreto de Deus. Deus já decretou a sua vitória. Deus já decretou a nossa vitória. Agora eu tenho que crer, eu tenho que agir no poder da palavra. É a mesma coisa de alguém disser para você, vai e faça isso que já está isso te aguardando. E você tem que crer e agir, sim ou não? É uma reação de fé, mesmo natural. Mas no tocante à fé que remove montanhas, a fé que é soberana acima dos montes da terra. Remover montanhas quer dizer, remove a dúvida, remove o que é natural. Essa fé
ela é superior a toda a fé natural. Existe a fé natural, e eu não posso confundir aquilo que é fé natural. A fé natural é produzida no que eu vejo. A fé natural é produzida naquilo que eu estou apalpando, aquilo que é visível, aquilo que é lógica, aquilo que é racional. Isso é uma fé racional, aliás, uma fé natural. No entanto, a fé produzida na palavra de Deus, ela é invisível, ela é sobrenatural, mas ela tem o poder de transpor os montes, ela tem o poder de transpor o natural sujeita-se a ela. É por isso que Jesus disse: aí eu posso ordenar, eu ordeno aos montes, passa daqui para acolá. Disse para vocês aqui hoje nesta palavra, que o dinheiro tem que obedecer, e não eu obedecer o dinheiro. Isso é fé, é ordenar os montes, passa daqui para acolá, passa de lá para cá. Isso é fé, é dar ordem às coisas, e não as coisas dar ordem para a sua vida. Será que as coisas estão dando ordem para mim, ou é eu que estou dando ordem para as coisas? A fé, ela remove as coisas de lugar. A fé, ela gera possibilidades. Aonde não tem possibilidade natural, a fé gera possibilidade natural. Tem montanha, mas ela passa para lá. Oh, aleluia! E ela vai gerando possibilidades no poder sobrenatural. Isso é a fé. A mulher está diante de um problema que está destruindo a sua vida. E esse problema tem que ser transposto, sim ou não? É uma montanha? É uma montanha, é um monte na frente dela. Ela não consegue enxergar do outro lado. Mas agora ela vai sair da presença do profeta com uma palavra. Oh, aleluia! Apenas uma palavra de fé. Quando ela apresentou a botija de azeite, então veio a palavra e disse: vai para sua casa, toma vasos emprestados dos seus vizinhos, e não poucos. A palavra, ela gerou nela uma força, e essa força gerou nela atitude de fé. Agora ela está reagindo à palavra. Ela não está agindo, ela está reagindo ao que Deus falou, sim ou não? Ela não está agindo para Deus agir. Pastor, mas se ela não age buscando os vasos, Deus não reage multiplicando. Não. Se ela não reage o que Deus falou, não teria multiplicação de azeite. Então, o que Deus está falando com você, ei crente, eu e você, temos que reagir. Temos que reagir. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que reagir no poder da palavra de Deus. E ela foi para casa e fez o que Deus falou. Deus já tinha agido por ela, sim ou não? Já tinha liberado a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Agora a incredulidade impede a manifestação do agir de Deus, mas não impede o agir de Deus. Porque ninguém impede o agir de Deus. O agir de Deus já foi estabelecido em justiça. Amém ou não amém? O agir de Deus já foi estabelecido em justiça, já está decretado. Agora, a manifestação do agir de Deus que é a diferença. E a gente pensa que é Deus agindo naquela hora, não. Naquela hora Deus está manifestando o que Ele já agiu. Sim ou não? E como é que eu chamo a manifestação de Deus? No poder da fé, reagindo. Então, se eu reagir, eu vou brilhar. Amém ou não amém? Lembra que eu falei que a estrela não tem luz própria, ela tem a luz do sol. Então ela tem que reagir à energia que o sol produz nela, sim ou não? Estrela brilha por conta da reação cósmica, da reação da energia que o sol produziu, que o sistema solar produziu nela. Quem vai reagir na palavra aqui? Aí aquela mulher foi fazer o que Deus mandou. Foi dar condições para um milagre acontecer. Você não pode deixar de fazer o que tem que ser feito. Creia na palavra. Jesus falou que ia ressuscitar o Lázaro, lembra disso? Aí Jesus falou: tira a pedra.
eles tiveram que reagir, acreditando que a pedra ia sair para o Lázaro sair, não é isso? Eles tinham que abrir caminho para o Lázaro sair. Mas o Lázaro fazia 4 dias que estava morto, não é isso? Fedorento já, não é não? E aí, você ia reagir a um negócio desse, irmão? Você ia acreditar nisso? É ali que o Senhor fala: se crer, verás a glória de Deus. Eu tenho que crer para ver, não ver para crer. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer, porque é nas obras que manifesta a fé. Fé sem obra é morta. Então, buscar vasos vazios para aquela mulher é atitude de fé. No mundo espiritual, ela está reagindo no mundo espiritual. Ela está reagindo no natural, mostrando no mundo espiritual, no sobrenatural, dizendo: eu tenho fé. Eu acredito que o Senhor já decretou a minha vitória aí nas regiões espirituais. E vai manifestar. Vai manifestar. E eu quero que você se coloque em pé agora, nesse momento. O louvor vai cantar um hino para nós despedir a igreja com louvor. Escute isso aqui. Eu quero que você saia daqui reagindo. Eu creio tanto no poder da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus aqui vai trabalhar tão forte no seu coração e vai te dar caminhos de vitória. Amém ou não amém? E esses caminhos que Deus vai estabelecer diante de você são caminhos semelhantes àquele que ele estabeleceu para a mulher que recebeu a bênção da multiplicação do azeite na casa dela. Ela teve que dar condições para o milagre acontecer. E a condição que eu tenho que dar é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é ela que vai criar possibilidades. Amém ou não amém? Tudo é possível a quem? Tudo é possível ao que crê. Então, possibilidades são geradas no poder da fé. Então, eu vou agir, mas esse agir meu é um reagir na palavra de Deus. Estou agindo no natural, mas reagindo no espiritual. Eu estou reagindo porque eu estou crendo que o que eu estou já produzindo em mim é o que já existe no mundo espiritual. Então, aqui Paulo no versículo 13 fala que o querer e o realizar é dele. Amém ou não amém? Então, quando Deus falou na boca do profeta Eliseu para a mulher, dizendo: olha, vai tomar vaso emprestado, então ele estava dizendo o seguinte: olha, Deus já quer. O querer de Deus já manifestou. Amém ou não amém? Agora, o fazer de Deus vai manifestar. Então, primeiro é o querer de Deus. Quem aqui vai discernir o querer de Deus? Não sei. É aquele que creu nessa palavra. Aí você vai conseguir sair daqui tendo discernimento do querer. Você não entendeu? Eu quero que você e eu, nós saímos daqui hoje discernindo o querer, para eu viver o realizar. Se eu discernir o querer de Deus, eu vou então viver o realizar de Deus na minha vida. Porque eu discernindo o querer de Deus, eu vou reagir todo o seu querer. Porque eu vou entender que Ele quer. Então, se o mundo disser: Deus não quer te abençoar, não. Mas a fé diz: Ele quer sim, Ele já fez por mim. Ele já decretou a minha vitória. Já estou com a palavra dEle já. Ele já disse: a palavra dEle é verdadeira. Ela é fiel. E eu creio nela, eu não abro mão dela. Então, aí sim, você vai trabalhando, você vai reagindo. Aleluia. E daqui a pouco você vai viver o que aquela mulher viveu dentro da casa dela. Ela viveu um milagre de multiplicação de azeite. O que ela tinha? Uma botija de azeite. O que ela passou a ter? Ela passou a ter muitos vasos cheios de azeites. Sabe por quê? Ela provocou, aleluia, a reação natural pela ação sobrenatural. Ela provocou pela fé todo aquele milagre. Lembra que de Jesus saiu virtude para curar a mulher do fluxo de sangue? Porque ela provocou, tocando nele pela fé. Nós vamos nesta noite reagir. Toda a palavra de Deus a nosso favor
favor. Tudo que Deus tem falado é verdade, e eu vou reagir debaixo do poder da palavra. Não estou vendo, mas existe. Não vejo com os olhos naturais, mas vejo pela fé. Não sei, mas eu tenho prova contundente na fé. Que fé é essa? Fé na palavra. Ela é a prova que ele fez, e ele já estabeleceu para mim uma bênção segundo a minha necessidade, em nome de Jesus. Então apresenta para Deus agora. Eu vejo o céu aberto aqui. Eu vejo o céu aberto aqui. Deus já está fazendo aqui algo grande em favor de muitos aqui. Deus já está lá onde você não pode estar nesse momento. Deus já está lá fazendo. Deus já está agindo, aleluia. Deus já agiu. A palavra dele vai ser agora revelada ao seu coração, o querer dele. Você vai andar segundo o seu querer.